Saudações! Respondendo a minha perguntinha, os 4 grupos, as 4 classes sociais em Atenas. Bora lá? Eupátridas, os grandes proprietários bem-nascidos. Georgóis, os médios e pequenos proprietários. Demiurgos, os comerciantes, a galerinha do comércio, artesanato e os escravos. Então não esqueçam, Atenas, fundada pelos jônios, a região de proximidade ao mar Egeu, então o comércio marítimo muito forte, o comércio de azeite, de cerâmicas, de ânforas, um comércio marítimo que era permitido, então tinha uma grande força militar naval, e socialmente a Atenas era dividida, pensem naquela pirâmide, eupátridas, georgóis, demiurgos e escravos. Eupátridas, georgóis, demiurgos e escravos. Certo, meus senhores? Uma coisa importante que nós precisamos falar do mundo ateniense, que vocês vão anotar e fazer algumas ponderações, são os 3 legisladores. Eu disse anteriormente sobre Clístenes, agora Pisístrato e depois Solon. Concordam comigo? Vamos pegar aqui e aprendermos, revisarmos. O que o Clístenes fez que foi muito importante? Vamos deixar Clístenes por último. Vamos na ordem do nosso próprio livro aqui do professor Boulos. Então nós vamos trabalhar aquele que eu disse. Solon aboliu a escravidão por dívida entre os atenienses. Solon dividiu o cidadão em categorias: eupátridas, georgóis, demiurgos e escravos, e também cancelou as dívidas contraídas pelos camponeses. Beleza. Uma coisa importante vocês têm que saberem, eu falei em uma sala, agora estou dando aula para as duas, é que nós tínhamos no mundo ateniense 2 grupos importantes, 2 grupos políticos extremamente importantes. Anotem aí, bora. Bulé e Eclésia. Digam Bulé e Eclésia. Gente, brincadeira, tudo isso na página 121, quem quiser para acompanhar com o prof. A Bulé era um conselho composto, alguns falam de 380, vamos falar 400 pessoas, e a Eclésia era a Assembleia Popular. Então, aquele regime que vocês aprenderam, chamado democracia, ela era composta por integrantes tanto de uma Bulé quanto de uma Eclésia. Tranquilo, gente? Eclésia, Assembleia Popular. E Bulé composto por mais de 400 membros encarregados de prepararem as leis. Suave, amores? Anotarei Bulé e Eclésia? Muito bem. Outro legislador importante para nós aprendermos no mundo ateniense, e depois vocês podem até ir lá no livro e fazer esse para refletir, isso é a questão a priori. A tirania voltou com Pisístrato. Por quê? Por volta do século 6 a.C., surgiu na Grécia uma nova forma de governo, a tirania. Tirano era aquele que tomava o poder à força, e como ele tomava de maneira abrupta e à força, ele precisava valer-se do apoio popular. O primeiro e mais importante tirano ateniense foi Pisístrato, por volta de o ano 560 a 527 AC, que confiscou terras dos aristocratas, distribuiu aos pobres umas medidas, algumas nuances que nós chamamos mais de caráter social, de maneira a atingir as pessoas mais humildes. Quando que no ano de 508 chegou ao poder com apoio popular o Clístenes. Repitam, Clístenes. Clístenes. Clístenes chegou ao poder com apoio popular, introduz em Atenas uma série de reformas com impacto social e político. Impacto social e político. Clístenes ampliou para 10 o número de tribos, organizou diferentes formas de divisão social, territoriais, não mais baseadas, amores, nos laços de sangue, não mais baseadas no critério de bem-nascidos dos eupátridas, mas agora por uma vida comum que deriva do demo, professor, demos, do povo. Então, professor, democracia, povocracia, forma de governo no lugar da tirania. Exato, amores. A democracia no lugar da tirania. Estava criada assim, então, a famosa democracia ateniense. Digam, Tintim, a democracia ateniense, ó, dos Vingadores. Tintim, democracia ateniense, ó, Vingadores. Então, amores, essa democracia ateniense tinha 2 órgãos principais.
a eclésia e a bulé. Professor, mas isso nós derivamos do solo. Sim, solon, Pisístrato e Clístenes. Solon, Pisístrato e Clístenes. Alguma dúvida, senhores? Beleza? Governo de Péricles. O governo de Péricles também, ele criou um tribunal popular e Péricles, o quarto legislador. Só que eu não posso esquecer, é muita coisa, estou montando aqui para vocês. Durante o governo do Clístenes, nós tivemos uma questão muito importante, foi o ostracismo. Professor, o que era o ostracismo? Uma pessoa que cometesse alguma situação que ameaçasse perigo à democracia, que representasse uma ameaça à ordem democrática, ele seria exilado por 10 anos. E aí tem até no material que eu entreguei em cada sala, que o nome dele estaria escrito numa pedra. E aí, gente, essa pedra seria como se fosse o cartão dele de condenação, a tornozeleira eletrônica de hoje, que ele estaria no famoso ostracismo. Tá claro? Que é uma condenação para aquele que desafiava alguma forma democrática, ameaçasse algum perigo à forma democrática. Beleza? Pisístrato, gente, ele foi tirano, Clístenes, o criador da democracia. Ficou claro a todos? Quem quiser anotar, Pisístrato, tirano, e Clístenes, o criador da democracia. Outra coisa importante, gente, é sobre o século de ouro, o século de Pérez. Se vocês quiserem abrir na página 124, eu vou ler aqui um relato de Tucídides. Tucídides, um historiador, pai da história, nos afirmava: Péricles assim manifestou a sua participação em relação à política do povo, em relação à participação política do demos. A pobreza não impede, amores, ouçam, a pobreza não impede que pela obscuridade de sua situação que possa prestar serviço à cidade o faça. Ok? Então, nenhuma pessoa pobre poderia furtar, se esconder do direito de participar da vida política. Alguma dúvida, Namastê? Então bora agora para o mundo espartano? Vamos lá, Esparta, bora! Saímos dos Jônios e fomos para os Dórios. Dórios, região da Lacônia, região da península da Lacônia, um solo razoavelmente, nem tinha muita fertilidade, mas conseguiam ter a sua produção agrícola, muito fechado, e uma sociedade extremamente militarizada. Esqueçam aquilo que nós falamos, que é Atenas, aberta à democracia, à cultura, ao teatro, à filosofia, muito bom, amores, mas isso em Atenas. Agora no mundo espartano, olha as principais características que eu queria que vocês anotassem. Primeiro, gente, estavam numa região da Lacônia. Então lembra, Esparta, Lacônia, beleza? Atenas, Mar Egeu, Esparta, Lacônia. Muito bem. A política em Esparta, ela descendia dos dórios. Então logo a sociedade espartana, tínhamos quem? Esparciatas ou espartanos, tínhamos os ilhotas, que eram quem, gente? Me digam, lembram? Ilhotas eram quem? Os escravos. Vamos fazer a ordem? Ilhotas, perecos e espartanos. Pensando em cima, espartanos, esparciatas, descendentes dos dórios, tinham poder político e militar em suas mãos. Segundo, nós tínhamos os comerciantes, os periecos. E por último, os ilhotas, os escravos. Espartanos, periecos, ilhotas. Espartanos, periecos, ilhotas. Espartanos, periecos, ilhotas. Anota aí, presta atenção nessa videoaula. Vão lá no seu livro na página 125. Espartanos descendiam dos dórios, possuíam as melhores terras e somente eles eram considerados cidadãos. Mantinham uma disciplina rígida militar. Periecos eram descendentes de populações conquistadas pelos dórios. Dedicavam-se ao artesanato, a atividades mercantis, comerciantes. E ilhotas, escravos cedidos pelo Estado para trabalhar nas terras raras e casas de espartanos. Terras raras fora de Esparta, porque os escravos geralmente poderiam ser também prisioneiros de guerras. Ficou claro? Amores, uma coisa que eu quero trabalhar com vocês. O conceito de escravo no mundo grego, ele é restrito a duas grandes marcas, dois grandes momentos, duas marcas. A dívida, você não tem condições de honrar um compromisso, você se torna escravo, você perde a sua humanidade. Aristóteles, a coisificação do ser, se transforma em uma mercadoria. E guerras.
Então, não é uma questão étnica, igual lá no mundo moderno, a escravidão no mundo africano por volta do século XIV e XV. Não, senhores. A escravidão no mundo antigo, ela não tem nada a ver com questões étnicas, raciais e eugênicas. A escravidão no mundo antigo tem a ver com o que, amores? Com questões de dívidas e com questões de guerras. Vamos terminar aqui, estender um pouquinho o vídeo só para nós fecharmos Esparta? Então, gente, o espartano tinha uma educação voltada para a guerra. O menino, desde pequeno, era levado a um acampamento militar. Ele era um potencial soldado. Qual que era a grande honra para um espartano? Morrer em guerra. Pira! A honra para o espartano era morrer em guerra. Então, era uma sociedade militarizada. Tá claro, senhores? Beleza? Um dos principais reis de Esparta, Licurgo. E aí, gente, em Esparta eu queria falar um negócio para vocês importante, dois conceitos, que estão lá na página 125. O conceito de caniço e o conceito de cripteia. Vamos lá? Os caniços era uma forma de que o menino, a criança, homem, tá óbvio, com 12 anos, era submetido a uma série de constrangimentos. Entre esses constrangimentos, ele recebia pouca comida, uma única túnica para se cobrir e dormia sob caniços. O que era caniço, gente? Estreitas feitas de taquara, de madeira. Então o menino passava frio, gente. Pensa que é menino, gente, com 12, 13 anos, com pouca roupa, coitados, com sede, com fome, tendo que enfrentar os intempéries da natureza. Professor, é brincadeira, mas é um assunto sério. Como é que uma criança que é colocada desde pequeno, desde a sua tênue infância pretérita, exposta ao frio, exposta aos riscos, às dificuldades, não vai se tornar um soldado exímio. Ou ele aprende pela dor, ou pela dor. Não tem amor. Dor pela dor. Tá claro? E uma das provas mais famosas era a prova de cripteia. O que é a cripteia? É o lado oculto, ou seja, onde os jovens, ouçam todos, representavam uma fase da noite. Então todo jovem tinha passado pela cripteia. A cripteia eram as provas, os momentos, as fases. Pensa aquela brincadeirinha lá do Mario, naquelas fases de videogame que você vai pulando o level. Então as cripteias eram mudanças de nível que eles iam alcançando. Ficou claro, amores? Então trouxe para vocês um respeitoso momento de explicação sobre o mundo democrático ateniense, sobre os gregos, isso tudo caracterizado, nós chamamos de período o quê, gente? Arcaico. E o período clássico? No próximo episódio, não percam. Aquele abraço, meus lindos.